Pai, aqui está a tua igreja para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Pai, seja em exortação, em exaltação, Pai querido, porque aquilo que vem de Ti é bom. O bom que vem de Ti é bom, o mal que vem de Ti é bom. Pai, em nome de Jesus, usa Ele, como o Senhor usou grandemente nesses vários lugares que o Senhor já o levou. E nesta noite, seja o Senhor, mais uma vez, com o Teu servo. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Seja o servo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, levanta a mão assim. Louvo ao Senhor, faço das palavras do homem de Deus as minhas. Toda honra e glória ao nome do Senhor. Ninguém pode se vangloriar de nada. Aliás, o homem só tem direito a se gloriar numa coisa: de conhecer a Deus. Jeremias 9:23 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu faço juízo, misericórdia e juízo sobre a terra, e destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, você só pode se gloriar disso. Não se glorie da sabedoria, não se glorie do talento que você tem, porque quem te deu esse talento é Deus. Não importa quão bom você seja, mas a honra e glória pertencem a Ele. 2 Coríntios 4:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nunca esqueça, somos vasos de barro. A excelência pertence ao Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Irã. O conheci há pouco, desde que eu cheguei aqui em Natal. Na verdade, eu retornei para cá. Saí daqui do estado com 13 anos de idade para pregar a palavra do Senhor. Com 13 anos mesmo, saí da casa da minha mãe e fui pregar a palavra do Senhor. E aqui estou eu com 39 até hoje anunciando a palavra do Senhor. Cresci numa cidadezinha interior aqui do Rio Grande do Norte, São José do Mipibu. Alguém conhece São José do Mipibu? Pois bem, só que eu vivia em São José e vivia aqui. Você sabia? Com um ano de idade até 10 anos de idade, eu vivia aqui em Mãe Luísa. Eu tenho uma tia aqui, não sei se alguém conhece, a dona Das Neves Laurentina, mora aqui em cima, mãe do Roberto, do Messias, do Yuri, da Suzana, da Lorane, mora aqui em cima, é muito conhecida ela, minha tia. E eu vinha para cá pequenininho, e quando eu soube que eu vinha pregar aqui, eu fiquei muito feliz. É a primeira vez desde que eu voltei que eu estou pregando aqui em Mãe Luísa, e eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar tremenda, já está falando por meio dos hinos, dos louvores, mas Ele vai falar mais profundamente nessa noite. Louva a Deus pela vida do homem de Deus, uma unção tremenda. Falo com humildade, não para enaltecer mesmo, enquanto ele cantava e louvava aqui, o Espírito testificava, pessoas sendo tocadas, sendo curadas, restauradas, libertas. E como ele falou, se o movimento é fruto dessa compreensão da palavra, da santidade, se o movimento não está só, mas é gerado por causa de uma espiritualidade, pode ter certeza que haverá grandes milagres no meio de vocês. Amém? Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em nome de Jesus. Vocês estão na campanha de 21 sextas-feiras, não é isso? Hoje é qual? A 14ª hoje? O pastor falou dessa campanha, cujo tema é Daniel. E eu fiquei muito contente, porque o profeta Daniel é um dos profetas. Todos os profetas têm uma história, ninguém é melhor que ninguém. Todos tinham uma missão. Mas a história do profeta Daniel sempre me tocou muito. E nós vamos tocar em alguns pontos a respeito da vida dele. Mas eu quero trazer uma outra coisa relacionada ao tempo do profeta na Babilônia. Amém, irmãos? Eu quero só ler um texto aqui, antes de esmiuçar a palavra. Vamos dar uma pequena introdução. Está no livro mesmo aí do profeta Daniel, capítulo 6.
capítulo 6, verso de número 18. Creio que todo mundo conhece esse episódio aqui. Daniel foi lançado na cova dos leões. Um leão negocia com alguém? Negocia? Não. Ele devora a sua presa. Mas o que eles não sabiam é que diante deles estava um homem que é chamado por uma linguagem única na Bíblia. Apenas Jesus é chamado dessa forma. Depois de Jesus, só Daniel. Homem muito amado. Você não vai ver Deus chamando outro homem dessa forma na Bíblia. O anjo se apresentava a Daniel dizendo: Daniel, homem muito amado. E nós já vamos entender por quê. Vamos ler aí o verso 18 do capítulo 6. O rei então se dirigiu ao seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Para onde ele foi, igreja? Para a cova dos leões. Chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se ao caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te do poder dos leões? Daniel responde: sim, meu rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Agora escute isso, igreja. Porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga glória a Deus. Espírito Santo, meu amigo, fale conosco nessa noite. Fale claramente, ó Deus, porque necessitamos e carecemos da tua palavra. Fale conosco não o que precisamos, não o que queremos ouvir, mas aquilo que realmente necessitamos ouvir, para que assim venhamos produzir frutos de arrependimento e nos tornar homens na estatura que o Senhor deseja, mulheres na estatura que o Senhor deseja, sim, para que venhamos através da sua palavra sermos transformados, reedificados, estruturados, enraizados ainda mais na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crer diz amém. Tome assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra é uma coisa tremenda. Eu amo a Bíblia. Preste bem atenção, porque é nesse momento que Satanás quer roubar a sua atenção. Satanás não tem medo do quanto você conhece a Bíblia, porque ele é o maior teólogo do mundo. Você sabia disso? Satanás é o maior teólogo do mundo porque ele não ouviu a história. Não, ele esteve dentro da história. Ele conheceu o primeiro homem, levou a primeira mulher ao erro, consequentemente o homem. Satanás conhece todos os personagens bíblicos, então ele não se impressiona com o teu conhecimento. O teu diploma, o teu conhecimento não o afeta em nada. Na verdade, não tem poder algum se você não exercita a palavra e pratica. Então ele não tem medo do nosso conhecimento, ele tem medo de quem ouve e pratica a palavra de Deus. Queridos irmãos, há quase 26 anos eu prego essa mensagem, e o que o pastor falou aqui é pura verdade, tem grande profundidade. Uma igreja que não é pautada na palavra é uma igreja fraca, doente, é uma igreja que jamais poderá conhecer a Cristo. Uma igreja que é pautada na palavra, ela recebe poder do alto, ela é revestida, ela tem autoridade, e ela vence todos os obstáculos. Por quê? Porque ela tem conhecimento. A Bíblia, ela não é conhecimento humano, é conhecimento do céu, é a constituição do céu. E quando você conhece a constituição, você sabe os seus direitos espirituais.
Basta uma palavra sua, quando você está enraizado na palavra, que é o próprio Cristo, João capítulo 1, e o verbo se fez carne. Então quando eu estou enraizado na palavra, basta uma ordem minha no mundo espiritual, para toda a falange do inferno cair por terra. Porque eu conheço as escrituras sagradas. Você vê que o diabo, quando vai afrontar Jesus no deserto, ele não tenta Jesus de outras formas. Ele tenta Jesus segundo a palavra. Ele usa a palavra contra o próprio Jesus. E Jesus rebate ele na palavra. Então, irmãos, necessitamos conhecer a palavra. Deuteronômio 8, verso 3, Mateus 4:4, Lucas 4:4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da onde? Da boca de Deus o Senhor. Josué 1:8 diz: não deixes de falar das palavras deste livro, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Salmo 1, do verso 1 ao 3: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de água, dará o seu fruto no devido tempo, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Palavra de Deus. Salmo 12, verso 6: as palavras do Senhor são puras, é como a prata refinada no fogo 7 vezes. Salmo 33, verso 4: as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo que Deus faz merece confiança. Salmo 119, verso 92: se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito o sofrimento teria me destruído. Salmo 119, verso 9: como conservará o jovem puro o seu caminho, observando os teus mandamentos. Salmo 119, verso 11: guardei a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Salmo 119, verso 130: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Palavra de Deus. João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 8:32, aqui eu encerro, tá bom, né, irmãos? João 8:32, o que é que diz? Todo mundo conhece: e conhecereis a verdade. João 8:32: e a verdade vos. Palavra de Deus. O diabo não tem medo do teu conhecimento, o diabo tem medo da prática dessa palavra. Então, irmãos, por que Daniel se diferenciou? Exemplo, você está na campanha de Daniel, você quer algo de Deus. Sabe o que a palavra, sabe qual é o poder da palavra sobre nós? Ela traz amadurecimento espiritual sobre você. Porque a igreja tem herdeiros do céu, mas nem todo herdeiro ainda é adulto. Você sabia disso? Nem todo herdeiro ainda é adulto. Paulo vai repreender na carta aos Gálatas, no capítulo 4, uma igreja que só tinha meninos. Ele vai dizer: vocês são herdeiros, mas entre vocês que são herdeiros e os escravos, que são aqueles que ainda não conheceram Jesus como seu Salvador, não há diferença nenhuma entre o herdeiro menino e o escravo. Por quê? Porque o escravo ainda não fez de Jesus o seu Senhor, então não tem direito à herança. E o herdeiro menino também não tem direito à herança. Por quê? Porque é menino. Ele precisa crescer, amadurecer, e então ele não vai precisar mais de tutores, porque ele agora amadureceu, então agora ele tem direito à herança. Então não basta apenas sermos cristãos, herdeiros, precisamos amadurecer espiritualmente. E quando buscamos essa maturidade espiritual, entendemos o que significa a palavra vale, o que significa a palavra deserto, o que significa os momentos difíceis da vida. Irmão, não peça para Deus te tirar do vale, não. Eu provo para você na Bíblia.
Deus, quando leva a sua igreja para o vale, é por amor. O Senhor me prova isso? Claro que eu lhe provo. Oséias capítulo 2. Leia o livro do profeta Oséias capítulo 2, ele dizendo: seduzirei a minha amada novamente ao deserto, e ali eu falarei com ela, e ela falará comigo como no tempo da sua mocidade, e devolverei as suas plantações de uvas. Uva na Bíblia simboliza alegria. Olha o que Deus está dizendo: eu só vou devolver alegria no deserto. Não é o contrário? Às vezes no deserto a gente chora, mas Deus está dizendo que é no deserto que Ele vai devolver alegria. Sabe por quê, irmãos? É no deserto que o Senhor quebra o nosso orgulho. É no deserto que Ele quebra os nossos falsos conceitos. Sim, há falsos conceitos. Há coisas, muitas das vezes, que o homem faz, que ele tem certeza que ele está certo. Biblicamente ele está errado. Sabe por quê? Porque você não tem que fazer do seu jeito. Você tem que fazer do jeito de Deus. João 7,38, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, não é do jeito dele, do seu interior fluirão rios de água viva. Se não for como a palavra, não será como não é como a nossa vontade, é do jeito de Deus. Não adianta espernear, não adianta ameaçar, não adianta dizer: Senhor, não aguento mais, eu vou sair. Quem disse que você não aguenta mais? Quem falou isso para você? Desculpa, irmãos, eu vim falar a verdade em nome de Jesus. Eu nunca me preocupei em ficar trazendo palavras doces. Sabe por quê? Por causa de Ezequiel 33. O dever do verdadeiro atalaia. Atalaia é pastor. Se eu não tocar a trombeta e alguém aqui nesse culto perecer ao sair do culto, e eu não falei as palavras de Deus como deveria, o sangue dessa pessoa será requerido de mim. Então eu prefiro perder com você, mas ganhar com Deus. E o que eu falo é para o seu bem. Um dos maiores milagres hoje é uma vida cheia do Espírito Santo. É o maior milagre. Você sabia que sem o Espírito Santo você não entra no reino? Você sabia disso? Que isso, bispo Elias? Mas eu aceitei Jesus. A palavra diz que sem o Espírito você não entra no reino. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 4. E o Espírito Santo é o penhor da herança eterna. O que é penhor? Garantia que vamos ter a vida eterna. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, sabe o que? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Ele. Então hoje o maior milagre é uma vida cheia do Espírito Santo. Faz tempo, irmãos, que eu não vejo alguém subir no altar para dizer: quero dar um grande testemunho aqui, porque para mim esse é o maior testemunho. Eu fui batizado no Espírito Santo. Isso sim é testemunho. Eu não estou dizendo que as outras bênçãos não é. É sim. Inclusive a Bíblia manda você agradecer. 1 Tessalonicenses 5,16 diz que nós temos que nos alegrar em tudo. E no 18 diz que nós temos que agradecer, sermos gratos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas entenda uma coisa: uma vida cheia do Espírito Santo, a Bíblia não vai discutir com você. Uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é obrigatoriedade. Você precisa ter o Espírito de Deus. Porque enquanto você não tiver o Espírito de Deus, a Escritura vai ser um livro qualquer para você. Você pode abri-la no Salmo 91, achando que Deus vai lhe proteger, e Ele não vai. Porque Ele só protege quem conhece o nome dEle. Inclusive no próprio Salmo 91, verso 14 diz: porque a mim se apegou por amor, não por interesse, por amor. Eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Conhece o meu nome, me conhece, então eu vou livrá-lo. Essa é a palavra de Deus. Então o novo nascimento é imprescindível. Você precisa ter o Espírito dentro de você. É Ele quem vai te dar entendimento. Sabe o que acontece com um cristão sem o Espírito Santo? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele que é natural, todas essas coisas é loucura, e elas se discernem espiritualmente. Porque que tem gente abandonando Jesus por causa de vale? Abandonou Jesus porque o marido saiu de casa. Está pensando em abandonar Jesus porque a noiva foi embora. Está pensando em abandonar Jesus porque algo deu errado. Que história é essa? Em Romanos 8 também Jesus, através do apóstolo Paulo, inspira a igreja dizendo o seguinte: e nada vai nos separar do amor de Deus. Nada.
nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem a vida, nem a morte, nada. Mas como que eu tenho essa estrutura em mim? Primeiramente pela palavra. Pela palavra, pelo conhecimento da palavra, por uma vida de oração, o Espírito vem. A manifestação do Espírito Santo não é apenas você bater palma aqui na igreja. O fruto do Espírito, não é os frutos, o fruto, Gálatas capítulo 5, é mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, alegria. O que evidencia que você tem um Espírito não é porque você fala em línguas. Eu já vi gente falar isso. O dom de línguas é evidência, não senhor. Dom de línguas é dom. Dons espirituais não é evidência do Espírito, é uma ramificação do Espírito, provém do Espírito. Mas o que evidencia que o Espírito está na sua vida é principalmente se você anda no amor. Não adianta falar em línguas aqui, falar em mistério, profetizar, e em casa você não tem amor pelos seus. Você dá um péssimo testemunho, e às vezes quer que o marido venha à igreja. Como é que pode, irmão? Eu estou falando pro bem, pro amor, amém? E alguém vai dizer: pastor Irã, não traga mais aquele pregador não, viu? Não tem problema, mas eu te garanto que mesmo que você tente esquecer essas palavras, você não vai conseguir, que elas estão sendo gravadas agora com ponta de ferro no teu coração, pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então busque uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus alertou, irmão, o maior milagre está lá, Mateus 6,33, alguém conhece? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é o reino de Deus? A figura do reino, a representação do reino. Ele não está falando do reino monarquia, ele não está falando da cidade de ouro. Reino de Deus, ele está falando da pessoa do Espírito Santo. Quer que eu prove para você? Lucas 17, ele vai dizer para os discípulos, perguntaram para ele: Senhor, como veremos o reino de Deus? E ele disse: o reino de Deus não pode ser visto de forma, ele não é visível, mas ele já está entre vocês. Ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. E eu acho interessante porque Pedro e os demais discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Jesus olha para Pedro, já quase no finalzinho do seu ministério, e diz: sabe o que? Pedro, quando você se converter, converte seus irmãos. Andava com Jesus, mas não era convertido. Almoçava com Jesus, mas não era convertido. Dormia com Jesus, mas não era convertido. Fugiu, negou ele 3 vezes. Mas o mesmo Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, vê lá em Atos, primeiro culto de Pedro cheio do Espírito Santo, quase 3.000 se converte. Segundo culto de Pedro, quase 5.000 se converte. Em 2 cultos, quase 8.000 pessoas se entregaram a Deus, ao nosso Senhor Jesus, pela pregação de Pedro. Por que que mudou? Mudou porque agora o vaso não está sozinho, não está assustado. O vaso agora está cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro passava e a sua sombra curava. A sombra. Há uma grande diferença, irmãos, entre autoridade e posição. Tem gente que tem posição, mas não tem autoridade. Posição o homem pode te dar, e hoje em dia está muito comum. O cara sobe o monte de uma forma e desce de outra. Vamos ali, irmão, você é obreiro? Vamos ali, vamos passar no Rei Demais ali. A gente compra o azeite do galo e te unge lá em cima. Você ri, mas é verdade. Eu cheguei aqui há quase 4 anos atrás, e vieram perguntar para mim: o senhor teria a honra de nos consagrar ao episcopado? Eu falei, primeiramente, com todo respeito à senhora, e é uma líder de igreja, eu falei: pastora, eu não lhe conheço. Eu não lhe conheço. E o estatuto dado a mim pela minha igreja na época, e eu sigo até hoje, me diz que para o óleo descer, primeira coisa, tem que ter a testificação do Espírito Santo. Segundo, eu tenho que conhecer a pessoa no mínimo 3 anos. Eu tenho que saber como é que está a conduta moral dela. Não é chegar e consagrar, não. Você sabia que os dons são irrevogáveis, irmão? Sabia disso?
Se você se coloca numa posição que Deus não autorizou, aquilo, em vez de ser bênção, será maldição em sua vida. Não saia da posição que Deus lhe ordenou, porque se você começar a caminhar numa posição que Deus não autorizou, a coisa vai ficar muito ruim para você. E eu falei isso, a senhora me perdoe, não fique com raiva, mas eu não posso lhe consagrar, eu não lhe conheço, nem conheço o seu esposo. E não derramei o óleo, de jeito nenhum. Não tem esse negócio, mas pode ser minha mãe. De jeito nenhum, só se o Espírito Santo ordenar. E tem que ter testificação. Fazer a obra de Deus é muito séria. O próprio Jesus vai dizer que aqueles que manejam essa palavra serão julgados com mais rigor. Quanto mais é dado, mais é. Acha o quê? Que achar chegar aqui e falar palavras bonitinhas? No reino de Deus está tudo sendo anotado. Eu vou ser mais cobrado. Eu estou ensinando, eu não estou praticando, eu vou ser cobrado. Então eu tenho uma grande responsabilidade, irmãos, aqui, nessa noite. Principalmente com a pessoa do Espírito Santo e com vocês. Mas voltando aqui para Daniel, por que eu amo a história de Daniel? Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Inclusive ele foi parar na cova dos leões, porque ele estava orando. E o decreto dado pelo rei Dario dizia que num prazo de 30 dias, qualquer homem, qualquer pessoa que orasse a qualquer Deus, nesse período de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. Seria um crime orar a qualquer Deus nesse prazo de 30 dias. Entre aspas, era para testar a fidelidade do povo ao novo rei da Babilônia agora, que era Ciro, o persa, e o rei regente Dario, que é o que estava na Babilônia. Quando Daniel soube do decreto, provavelmente alguém disse para ele: é melhor o senhor não orar, porque durante 30 dias todo mundo está proibido de fazer qualquer oração ou petição a qualquer homem ou a qualquer Deus. E Daniel, a Bíblia diz que ele abriu as janelas. Ele abriu as janelas, como ele sempre fazia, e na direção de Jerusalém estendia as suas mãos e orava ao Deus de Israel. Ele não se escondeu. E aí aqueles homens, já sabendo disso, porque eles queriam acusar Daniel, queriam prejudicar Daniel, e como não encontraram nenhuma falcatrua, porque Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus, armaram esse cambalacho todo aí na lei dele, na fé dele, para prejudicá-lo. E agora o rei estava triste, porque o rei Dario, que era o rei regente da Babilônia, amava Daniel. E ele deu ordem para que Daniel se apresentasse. O rei ficou muito triste e disse: Daniel, que pena, meu amigo, eu não vou poder te livrar, porque a lei dos medos e dos persas é irrevogável. É irrevogável. Eu sou seu amigo, mas eu não posso revogar. Lei é lei. E você foi pego orando, e agora você irá para a cova dos leões. Que o teu Deus interceda por você. E Daniel agora está indo para a cova dos leões. E a lei dos medos e dos persas dizia que se em 12 horas o homem sobrevivesse, 12 horas é muito difícil, irmão. Sabe por quê? Leões de cova não eram alimentados como outros leões do reino. O rei deixava os leões de propósito com fome, para quando aqueles que cometiam crimes fossem lançados ali, fossem totalmente devorados. Imagine você estar ali muitos dias sem comer nada, e alguém coloca um hambúrguer na sua frente. Pois bem, Daniel era um hambúrguer diante dos leões. O seu cheiro, imagine só. E não pense você que Daniel não teve medo. Eu tenho certeza que ele teve, porque somos cheios do Espírito Santo, sim, mas nós somos humanos. Eu já vi gente pregar, sabe, pastor? Eu não teria medo, eu rasgava no meio o leão. É mesmo? Parabéns. Eu duvido muito. Quem já viu um leão de perto aqui? Num zoológico, num circo, alguém já viu? Você já viu o olhar da fera? Ele não negocia com ninguém. Ele despedaça o que está na sua frente. E Daniel estava ali, mas ele tinha uma coisa com ele. Ele tinha uma consciência limpa. O que ele tinha, igreja? Uma consciência. Está todo mundo comigo mesmo? Ele tinha uma consciência. Isso é o que faz a diferença no teu relacionamento com Deus. Porque enquanto você tiver uma consciência limpa,
O diabo pode juntar todo o exército dele e quem serve a ele também, para se levantar contra você. Não vai adiantar nada, pois a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E sabe o que significa essa expressão ser de Deus? Não é só abrir a boca e dizer eu sou de Deus, não. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Significa aquele que ouve e pratica as palavras de Deus, esse o maligno não toca. Quer que eu prove para você? João 14:21, Jesus disse: aquele que obedece os meus mandamentos prova que me ama. E se ele obedece os meus mandamentos, o meu Pai o amará, eu o amarei e vou me revelar para ele. Então filho não é aquele que diz que é filho. Você não é fruto de suas palavras, você é o que você faz. Por isso que na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 21, está escrito: se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Significa que não existe confiança sem uma consciência limpa. Observe quando você está bem, quando você está... Eu não estou falando de perfeição, pelo amor de Deus. Todo mundo aqui erra? Eu estou perguntando porque de vez em quando tem uns anjos no nosso meio que não erram, né, irmãos? Tem umas pessoas que eu tenho até medo de dar a paz do Senhor, porque é uma santidade assim que eu tremo da cabeça aos pés. Eu me sinto o maior dos pecadores perto dele. É verdade. Cheia de pessoas religiosas dentro da igreja. Para de besteira. Você ora 18 horas, 16 horas, 3 horas, 4 horas, é líder do círculo de oração. Você peca também. Você é falho. Sabe como é que eu provo para você? 1 João também está escrito: aquele que diz que não peca é mentiroso. Está na Bíblia. Briga com a Bíblia. Todos nós erramos. Você não controla pensamento. Muitas das vezes erramos em palavras. Falamos o que não devia. Nos metemos em situações alheias, dentre outras situações. Erramos. Mas nós temos a graça de Jesus Cristo, que nos traz de volta a pureza, ao perdão que é liberado do céu sobre nós. Então, queridos irmãos, Daniel, ele diz para o rei está lá do lado de fora, ele não comeu e nem bebeu. Quando foi de manhã, deu às 12 horas, ele chegou: tira a pedra, tira a pedra. Daniel, servo do Deus Altíssimo. Ó, que coisa linda, um rei pagão dizer isso. E aí ele diz: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel lá dentro: sim, ó rei, vive eternamente. Era a saudação ao rei. Deus enviou o seu anjo e fechou, atou, amarrou a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência diante dele, e contra ti também eu não cometi nenhum delito, ó rei. Se foi achada, é porque alguém procurou. Ele diz: em mim foi achada. Peraí, se foi achado, só se acha uma coisa quando se procura. Então, se ele diz foi achado, quem é que estava sondando o coração? Deus. Em Gênesis 18, 21 diz: quando as acusações de Sodoma chegaram ao trono da glória, olha o que Deus diz: descerei e verei se de fato o clamor desse povo corresponde ao que tem praticado, porque se não corresponde, sabê-lo-ei, diz o Senhor. Antes de Deus atender você, Ele vai sondar o teu coração. Ele vai averiguar se as tuas obras estão de acordo com a fé que você diz que tem nele. Ele vai averiguar se as tuas obras estão no mesmo nível dos hinos que você canta para Ele. Então, depois que Deus sonda o coração, e a Bíblia diz que Ele sonda até os rins. Sabe por que os rins? Porque o rim, ele tem o trabalho de filtrar as impurezas do sangue. Então, se tiver alguma coisa escondida, o Senhor sabe. Lucas 12:2, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem oculto que não venha a ser revelado. Hebreus 4:13,
e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem hemos de prestar contas. Provérbios 15:3, e os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando bons e maus. Ele conhece você, Ele sabe cada passo seu, Ele sabe até o que você está pensando nesse momento aqui. Porque às vezes você está no culto, mas está preocupado com a comida que tem que preparar amanhã. Está no culto, mas está preocupado com o filho, está preocupado com o marido, já está se preocupando com o que vai fazer, ou então está olhando para o relógio. Não olhe para o relógio não, você está ouvindo a palavra de Deus pelo próprio Deus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Você não está na campanha de Daniel? Então, permita-se ter a mesma fé em Deus que Daniel tinha. Porque às vezes olhamos para esses homens e mulheres e dizemos: isso aqui foi no passado. Não, senhor, não, senhora. Isso aqui, essa intimidade, esse relacionamento está à disposição para todos. Todos aqueles que abrem mão de si mesmos para fazerem a vontade do Senhor. Sem renúncia, Deus nem conversa com você, porque Ele não vai dividir a vontade dEle com a sua. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor e a minha glória eu não dou a outro. Então, ou Deus tem 100% legalidade sobre a sua vida, ou então Ele não vai fazer nada. Sabe por quê, irmãos? Eu já falei isso em todas as igrejas, estou falando aqui. Deus não é Deus de ação. Em toda a criação dEle, Ele age, mas quando chega no homem, Ele não age, Ele reage. Por quê? Porque montanha não tem livre-arbítrio, sol não tem livre-arbítrio, mar não tem livre-arbítrio. Deus disse para o mar: daqui não passes, aqui é o teu limite, aqui eu quebro o orgulho das tuas ondas, daqui não passes. E o mar está lá, obedecendo até hoje. O sol está no mesmo lugar até hoje. Eu estava falando ontem num culto que a lua está a 384 mil quilômetros da terra. Se ela estivesse a 383 mil ou 385 mil quilômetros da terra, haveria um efeito lunar sobre as águas da terra tão violento que cobriria toda a terra e todo o ser morreria. Então ela está numa distância perfeita da terra. Isso é Deus no controle de todas as coisas. Agora mesmo o teu cabelo está crescendo. Vê se você consegue ver o cabelo de alguém crescendo aí. Mateus 10:30 diz: não sabeis vós que até os cabelos da vossa cabeça são contados? E aí? Deus sabe até quantos cabelos você tem. Talvez você não sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça, fora os que caem, né? Bastante durante o dia, né? As mulheres aí que pedem mais cabelo que os homens, né? Passa assim um pente, assim cai logo 1000, né? Você não sabe, mas não para de nascer cabelo. Mas até nisso Deus tem controle. Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, irmão. Então não fica preocupado com o que você vai comer amanhã, o que você vai vestir. Mateus 6:25: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe das vossas necessidades. Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, contudo o vosso Pai Celestial não deixa faltar o alimento. Se Deus faz assim com as aves do céu, quanto mais vós, não valeis vós mais do que os pássaros? Se Deus veste a erva do campo, que hoje é linda, os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, e se amanhã Deus lança essas ervas no fogo, não serve para nada, quanto mais vós, homens de pequena fé. Foi Jesus quem disse isso. Mas antes, buscai antes de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Basta ao dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com o dia de amanhã não. Vai dando graças hoje, vai agradecendo. Ah, hoje eu tenho que ir para aquele trabalho, é misericórdia, aguentar aquele chefe. Ei, trate ele como se fosse o próprio Senhor Jesus. Porque a obra que você faz, embora seja um trabalho para colocar o pão na sua mesa, antes de servir ao homem, você serve a Deus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus? Daniel agora sai da cova dos leões. Eu estou dando uma resumida, tá, gente? Eu ia precisar aqui no mínimo de 2 horas. Estou dando uma resumida. Daniel agora sai da cova dos leões e é muito mais abençoado. Mas eu creio que essa campanha, não sei qual é o verso, se está baseado em Daniel capítulo 10 ou capítulo 1 no início, eu não sei. Mas quando fala 21, se refere aos 21 dias que Daniel ficou em
jejum. Deus ouviu ele desde o primeiro dia. Já leram o texto, né? Desde o primeiro dia, o anjo chegou e disse: Daniel, o anjo Gabriel, Daniel, homem muito amado, não temas. Desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, demônios, principados, potestades, me resistiu por 21 dias. Irmão, olha a necessidade de você orar. Deus ouviu Daniel desde o primeiro dia, mas o anjo estava há 21 dias tentando chegar em Daniel. E o mesmo anjo responde: mas Deus enviou Miguel. Aí a coisa muda, porque Gabriel é mensageiro, são anjos das boas notícias. Foi ele quem deu a notícia sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de João Batista. O mesmo aconteceu também com a mãe de Sansão. Então, quando os reinos inimigos, espiritualmente demônios, fizeram barreira e Gabriel não conseguia passar, Deus disse: Miguel, desce lá e resolve. E está no texto. E Deus enviou Miguel, um dos primeiros príncipes, que veio para ajudar-me. E aí eu consegui passar. Conseguiu passar por quê? Porque quando Miguel desceu, desculpa a expressão, couro comeu. Foi capeta para tudo que é lado correndo. Porque Miguel não negocia. E agora o anjo se apresenta para Daniel e disse: desde o primeiro dia Deus ouviu tua oração. Eu estou tentando chegar em você há 21 dias. Mas eu quero que você saiba. Eu vou te revelar agora tudo o que vai acontecer com o teu povo e com o futuro. E as mensagens de Deus foram entregues a Daniel pelo anjo Gabriel. Então, se você está nessa campanha de Daniel, o meu conselho para você é: fique focado. Fique em oração. Deixa um pouco de lado novela, deixa um pouco de lado essas coisas. Fique em oração. Você sabia que às vezes há bênçãos de Deus liberadas para a tua vida, já foram autorizadas, mas você não tem acesso a essas bênçãos ainda. Por quê? Porque há uma guerra no mundo espiritual contra você. E aí você fica nessa: pastor, ore por mim. Aí Deus: não, enquanto não orar eu não libero. Enquanto não se envolver, enquanto não buscar a minha face eu não libero. Eu não mando reforço. Tem que orar. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Efésios que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, e sim contra principados. Olha as categorias do inferno, ó. Principados, potestades, dominadores, espíritos que agem nas regiões celestes. Sabe aonde? Entre o céu e a terra, fazendo barreira. Então ore, busque, tire um tempo. Eu sempre falo isso: quem não tem tempo para o dono do tempo vive perdendo tempo. Eu vou repetir: quem não tem tempo para o dono do tempo vive perdendo tempo. Então, assim como Daniel obteve respostas buscando em Deus através de oração, de busca, ore você também. Ao invés de achar que o problema é seu marido: aí esse homem aí está perdido, tem mais jeito não. Tem sim, tem. Não é porque o senhor não conhece meu marido. Não preciso conhecer, porque o meu Deus restaura qualquer coisa. Ele é poderoso, ele é chamado de remidor, de restaurador de Israel. Ele é Deus, irmão. Agora você tem que fazer sua parte e parar de profetizar coisa ruim. Olhar para o filho e dizer: esse menino danado. Você sabe o que significa a palavra danado? A origem da palavra danado vem de danação, fogo do inferno. Toma cuidado com isso. Porque esse moleque, a palavra moleque é derivado do deus Moloque, que recebia criança como sacrifício na Babilônia. Cuidado com o que você fala. Eu estou passando essas instruções para que a igreja seja espiritual e viva uma vida de oração. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um vaso de barro igual a você, mas eu vim transmitir as palavras do Senhor, em cuja presença estou. Deus está trazendo, já autorizou respostas para muita gente aqui. Mas não baixe a guarda. Moisés foi para um monte, uma colina, estou encerrando já. Foi para uma colina. Ele, Arão e Ur. Israel lutava lá embaixo. A Bíblia diz que quando Moisés baixava os braços, Israel perdia. Mas quando ele levantava os braços,
Israel prevalecia contra os seus inimigos. Quando você baixa a guarda, quando você não ora, o diabo prevalece. Então continue em oração, continue buscando a face do Senhor. E assim como Deus deu vitória a Daniel, Ele também dará vitória a você. Mas antes de tudo, o meu desejo para essa igreja nessa noite é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque para quem é cheio do Espírito Santo, não há barreira do inferno que fique de pé. Eis aí vos dei poder e autoridade. O próprio Jesus disse isso. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder. Não existe poder sem o Espírito. Então encha-se de poder. Busque essa comunhão com Deus. Se arrependa dos seus pecados. Sim, eu estou falando de pecado mesmo, irmão. Viu? Eu estou falando de pecado mesmo. Desculpa, eu não quero. Irmão, não está aí minha esposa. A minha primeira ovelha está aí, ó, em nome de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Eu dou testemunho para ela. Se eu estiver falando mentira, pode falar. Na presença do Espírito Santo, pode falar, meu amor. Eu dou testemunho para ela. Eu prego Jesus para minha esposa. Ela tem Jesus. Ela é uma serva, ela é uma pastora. E eu faço um culto só para ela em casa, de 3 horas lá. É verdade. Eu prego a palavra para ela. Sabe por quê, irmãos? Porque se eu não sou isso aqui em casa, eu sou hipócrita. É muito bom chegar aqui e fazer, sabe, aquele movimento todo. Mas em casa, respeita a esposa, ama os filhos, é paciente, ou tem a língua grande feito um papagaio? É isso. Em nome de Jesus, receba essas palavras com amor. Eu não sou melhor que nenhum de vocês, mas eu quero caminhar no céu com vocês. Amém, irmãos? Então eu quero profetizar. Se alguém chegou aqui hoje e a sua aliança com Deus estava trincada, estava desanimado, vem pedindo a morte, cuidado, não fique pedindo a morte. Deus não quer te dar a morte, Deus quer te dar a vida. Mas eu não aguento mais, aguenta assim, porque está escrito na Bíblia. Eu me pauto na palavra. Porque não vos veio, não sobreveio em vós tentação alguma, o qual vocês não possam resistir, porque Deus vos dará o escape. Deus não vai colocar um fardo além das suas forças, não, irmã. Então o que você está passando porque Deus sabe que você tem condição de suportar. Sabe aquele irmão que te persegue? Sabe aquele espinho na carne? Até ele tem uma missão de Deus. É verdade, porque quando ele te persegue, tu ora mais. Entendeu isso? Paulo foi orar e dizer: Senhor, eu já orei 3 vezes por só tirar esse espinho. Jesus disse: a minha graça te basta, Paulo. Tirou não, não tirou não. Josué venceu 35 reinos, faltavam 3 nações. Senhor, falta só 3, posso massacrar? Deus falou: não, Senhor. Se eu permitir que você vença essas 3 nações, não vai sobrar inimigo. E se esse povo se desviar, quem que eu vou usar para provar eles? Aí eu descobri lá em Juízes, capítulo 2, lá no finalzinho, que Deus não destrói todos os inimigos. Ele deixa alguns com muita saúde. Porque o papel deles é nos motivar a orar mais. Mas a sua guerra não é contra pessoas. Sua guerra é contra o diabo, contra demônios. E eu declaro em nome de Jesus. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Receba em nome de Jesus. Sejam abençoados. A resposta de Deus que você veio buscar, Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrega agora na sua mão em nome de Jesus. Quem crê, fecha a mão. Fecha a mão, diga: eu creio. Em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Espero voltar, se não ficarem com raiva. Deus abençoe a todos grandemente. Amém? Eu só quero fazer uma oraçãozinha por vocês. Quem puder ficar de pé, é rapidinho. Levante as suas mãos para o alto. Espírito Santo de Deus, obrigado por cada palavra que o Senhor liberou nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do teu servo Daniel, um homem que caminhava segundo o teu direcionamento, o teu espírito. Nessa noite aprendemos, Pai, que devemos estar na nossa posição, na posição a qual o Senhor designou, e que a resposta virá, independente das barreiras de Satanás. Eu creio, Senhor, que nessa noite
a mensagem chegou e penetrou do coração, pois não foi a minha mensagem, mas a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que restaura, liberta e transforma. E que nessa noite, Espírito Santo, esse é meu pedido final, que o Senhor venha encher esses templos que estão aqui, cada pessoa, cada mulher, cada homem, seja tomado pelo poder do Espírito Santo, seja cheio da tua presença, e assim se tornem testemunhas vivas do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crê diz amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé, nós vamos orar encerrando, já agradecendo a Deus em nome de Jesus. Quero agradecer ao nosso bispo Elias mais uma vez, primeira vez de muitas que virá por aí, né? A esposa que é pastora, sua esposa, ela louva? Ou não? Só dá uma palavra, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, os filhos da promessa está com uma rifa para vender aí. Tem os talãozinhos, né? Cada talãozinho tem quantos? 12. Cada um, irmão, é R$2. Isso é para quê, pastor? É para o aniversário, para complementar, para ficar um negócio bonito para Jesus, certo? Então, quem se interessar, quem tem R$2 aí? É possível? Ó, tem R$2. Tu vai comprar um, isso. Quem mais tem R$2 aí? Tem. Compra um lá também, para ajudar o conjunto. Fica à vontade, meu. Compre se quiser, tá? Mas se você comprar, Jesus vai abençoar você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer o bispo Elias, a sua esposa que está ali, que vocês com certeza, não só aqui no bairro de Boa Luísa, mas em vários outros lugares, mediante a palavra de Deus que foi pregada aqui hoje, na direção do Espírito Santo de Deus, onde nós nos enchemos disso aqui, ó, da palavra, que a igreja precisa disso aqui. Tem muitas igrejas não falando disso, mas falando só do coração, e nós precisamos ouvir isso aqui. É isso que a gente quer ouvir, a palavra de Deus.